Vamos falar de política? O assunto segue sendo a operação da Polícia do Rio de Janeiro no Morro do Alemão há uma semana, tá? Mas nessa nossa conversa aqui, não importa quem está certo ou quem está errado. Não importa qual a forma certa ou errada de a polícia agir. Esse é outro debate. O que importa é como os grupos políticos reagiram. E claramente houve uma janela de oportunidade que se abriu para a direita. Agora, para falar de direita, primeiro a gente tem de falar da esquerda. Por quê? Primeiro e mais importante, porque o presidente Lula recuou. Ficou sem comentar a maior operação policial do século por 3 dias. Não comentou porque sua opinião seria impopular. Então, se acovardou, não quis comprar uma briga com o eleitorado, mandou 2 ministras de Estado ao alemão para falar com o público de lá, mas ele principalmente se calou para depois falar apenas como quem vagueia. Todas as pesquisas faz alguns anos têm mostrado que a segurança pública é a maior preocupação do brasileiro. O motivo principal é o roubo de celular. Parece uma bobagem, mas não é, tá? Celular é simultaneamente um troço muito caro e está no centro da vida de todo mundo. Celular é caro para todo mundo. O modelo que a classe média alta compra custa 8, 10 mil reais. É imensamente caro para essa classe média um pedaço imenso do seu salário. O modelo que o pobre compra custa R$1.000. É imensamente caro um pedaço gigante do seu salário. Celular é caro para quase todo mundo e ter o celular roubado quando nem acabou de pagar a prestação é uma dor imensa. Todo mundo depende do celular. O bombeiro hidráulico marca suas idas e vindas todos os dias pelo celular. Perdeu o aparelho e ficou sem trabalho, além de perder também algo que custa os olhos da cara. E isso é igualmente verdade para o executivo, para o médico, para o advogado. Celular é o que mais se rouba nas cidades. Todo mundo tem medo de andar com o celular na mão. Num país em que há tráfico de drogas, sequestro relâmpago, em que mata-se muito, o roubo de celular é aquilo que perturba todo mundo o tempo todo. É a memória constante do problema. É o medo de tirar o aparelho do bolso para checar um zap quando você está na rua. O que a esquerda faz? Nada. A esquerda finge que o problema de segurança não existe. Tem um plano do governo federal? Tem, mas convenhamos, não é nada, né? É um plano apresentado por quem sabe que governadores e Congresso vão recusar. Não é uma tentativa de resolver. Nos estados em que a esquerda governa e controla as polícias, há projeto? Nada. Tem a Bahia, com campeonato de mortes pela polícia. A esquerda foge como o diabo da cruz do tema de segurança porque a verdade é que não tem ideias. Aí temos a justiça. A população tem a impressão compreensível de que a polícia prende de justiça solta. Em alguns casos, há corrupção no sistema de justiça. Em muitos casos, existe uma polícia incompetente que não produz provas para sustentar a prisão. As leis criminais são mal compreendidas pela sociedade, mas, no fim, esse é um debate que nunca temos. A justiça não se explica. Fica, então, essa impressão consolidada. A polícia prende, juiz solta. E no fim das contas, do que adianta? Os líderes do Comando Vermelho, eles seguem comandando suas facções com toda a liberdade, mesmo dentro das prisões. Vacilou, os caras já têm 10 celulares cada um dentro das suas celas. O problema, convenhamos, é um total colapso do Estado, do Judiciário, do Executivo, do Legislativo. E a coisa só piora, né? No Rio, que foi o Estado que abriu mão de controlar seu próprio território. Foi o Estado que fez isso. Por corrupção, por incompetência, mas foi o Estado que deixou. O Estado só tentou recuperar seu território uma vez há mais de 10 anos. Nunca mais sequer se deu ao trabalho de tentar. Sabe quem dá à segurança a sua devida importância? A direita. Ela põe o assunto, que é uma dor real da sociedade, no centro das preocupações. E dessa vez, os principais políticos de direita estão agindo com mais cautela do que o habitual e marcando muitos pontos políticos. Isso pode ter muita influência nas suas chances eleitorais no ano que vem. Vamos montar esse quebra-cabeça? Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente continuar. Você paga por jornalismo? A gente pediu ao Instituto Ideia que incluísse perguntas sobre a maneira como os brasileiros se informam numa das suas rodadas de pesquisa. E descobrimos que quem mais paga por jornalismo no Brasil hoje é o grupo mais desinformado da sociedade. 21% de bolsonaristas. Se coletivamente as pessoas estão menos dispostas a pagar por informação, também estão menos dispostas a pagar por informação que não confirme suas crenças. No Meio, a gente não cai nessa armadilha, tá? Nosso jornalismo provoca, traz contrapontos, te convida a sair da bolha.
E é o seu apoio que faz com que a gente siga trazendo para a mesa análises, colunistas e convidados que te fazem pensar. E você? Já assinou o Meio Premium? Esse aqui? Esse é o ponto de partida. Deixa eu citar 4 números diferentes de uma mesma pesquisa da Quest. Primeiro, 58% dos brasileiros acham que a operação foi um sucesso. 32% um fracasso. Grosso modo, 2/3 de um lado, 1/3 do outro. Esse é um número básico que ecoa na memória de todo mundo, que está sendo repetido por várias pesquisas. Mas tem outro número. 73% dos homens acham que foi um sucesso. 43% das mulheres acham a mesma coisa. 3/4 dos homens, menos de metade das mulheres. É incrível, né? Mulheres, principalmente as dos lugares mais pobres, pensam como mães pensam nos seus filhos. Todas as pesquisas há muito tempo mostram que, quando o assunto tem arma no meio, homens e mulheres no Brasil têm posições muito diferentes. E aí vamos para o terceiro número. Mesma pesquisa, tá? Sempre as mesmas pessoas entrevistadas. Depois dessa operação, o Rio de Janeiro está mais seguro? 35% acham que sim, 52% acham que não. Por que as pessoas acham que foi um sucesso uma operação que não deixou a cidade mais segura? Porque são as mesmas pessoas. A gente só pode especular, mas possivelmente porque bate a sensação de que pelo menos alguma coisa foi feita. No meio da inação generalizada do Estado, algo se fez. Então, o último número. Perante uma pessoa com um fuzil na mão, o que um policial deve fazer? 50% acha que precisa buscar prender sem atirar. 45% acha que deve atirar logo de cara. Uma divisão, quase que meio a meio. O interessante dessa pesquisa da Quest é que ela traz nuance. Ela mostra uma sociedade ansiosa por ação, por algum tipo de política pública. Ao mesmo tempo, ela sabe que matar nada resolve. Parece contraditório, mas é assim que somos. A partir daí, como reagiram os governadores de direita? Olha só. Romeu Zema, de Minas Gerais, imediatamente declarou apoio incondicional. É um bobo. A ele logo se juntaram Ronaldo Caiado, de Goiás, Jorginho Melo, de Santa Catarina e Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul. Mas vejam só. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, calibrou a reação, defendeu chamar traficantes de terroristas, deu ali seu apoiozinho ao Cláudio Castro, mas não apareceu na foto, ficou à distância, não foi ao Rio. Tarcísio demonstrou uma cautela agora muito diferente daquele Tarcísio afoito que elogiou Donald Trump quando o americano ferrou com o empresariado paulista. Ratinho Júnior foi ainda mais cauteloso, fala em combater o crime, mas fala de mudar leis. Super institucional. Por quê? Porque entende que a mesma população que acha que a operação foi um sucesso é contra a polícia que sai matando e não acha que esse tipo de operação resolve. Questão de profissionalismo político, não de faro. De tomar decisão olhando para a pesquisa. Lula fez isso, calou a boca, não vai ficar irritando as pessoas. Tá certo. Tarcísio e Ratinho não estão disputando o voto da direita. Esse ele já tem. Estão disputando o voto de quem poderá ir ou de Lula ou de um deles. Ou seja, o centro. Ou seja, as mulheres. Ou seja, aquele pessoal que chama a operação de sucesso, mas também acha que ela não adiantou de nada. Ou seja, um último número aqui. De um lado, as esquerdas lulista e não lulista. Esses acham que foi um sucesso 32% e 21%. Do outro lado, as direitas não bolsonarista e bolsonarista. Foi um sucesso 86% e 88%. E os independentes? Mesma pesquisa da Quest. Os independentes acham que foi um sucesso 52%. Depende, 12%. Um fracasso, 30%. O centro ficou mais para o lado da direita do que da esquerda, mas com indecisão e sem firmeza. Muito longe da esquerda, mas também muito longe do bandido bom é bandido morto. É nesse jogo que Tarcísio e Ratinho estão mirando. Apoiam a operação, mas sem exageros, sem comemorar a morte de qualquer um, absolutamente antenados com a opinião pública. Antenados principalmente com o centro. Nesse episódio, a esquerda perdeu essa briga e esses dois governadores a ganharam. Depois de uma série de vitórias, Lula perdeu espaço porque não tem discurso quando o assunto é segurança. É o seu calcanhar de Aquiles, tá? Se a preocupação aumentar no ano que vem, Lula vai ter um problema.
E sabe quem não se viu e não se ouviu em nenhum ponto desse debate? Gente com sobrenome Bolsonaro. Se deram pitaco, ninguém prestou atenção, não repercutiu, ficou só no zap dos adoradores. Era o tipo da discussão em que apenas um ano atrás eles estariam puxando a reação da direita. Não mais. O jogo político no Brasil está mudando e a eleição 2026 está apenas começando. Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe, tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.